Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Ranzan e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre sensores ópticos, em especial aqueles baseados em espectroscopia. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é: por que desenvolver e utilizar sensores? Partindo do processo, se eu quiser controlar ou entender ele direito, eu tenho que extrair informação útil dele. Pode ser na forma de uma temperatura, de uma pressão, de um pH ou de algum constituinte do meio. Mas e como é que eu faço para ter essa informação útil do meu processo? Em muitos processos tradicionais, essa informação útil pode demorar muito tempo para ser quantificada. Eu posso ter que ele pegar uma amostra no processo e levar até um laboratório, digamos assim. E o tempo que eu demoro para ter essa informação faz com que eu não consiga mais agir sobre o meu processo. Uma ponte que une o processo com a informação útil são os sensores. Vocês todos já tiveram contato, com certeza, com uma infinidade de tipos de sensores na vida de vocês. E vocês sabem como é fácil hoje em dia, se eu quiser medir uma temperatura ou a pressão de um reator, simplesmente usando um simples sensor. E, como eu só posso controlar aquilo que eu consigo mensurar, os sensores são essenciais para a indústria química. Aqui nessa foto a gente pode ver alguns exemplos de sensores desenvolvidos para Arduino. A gente pode ver por aqui como a humanidade já foi longe na questão de desenvolvimento de sensores. Só considerando os sensores, né, esses pequenos exemplos que a gente está vendo aqui, a gente consegue ver a infinidade de informações que a gente consegue medir de processos, usando hoje em dia sensores são pequenos, né, e tão úteis. A gente pode ver aqui sensores de calor, sensores de gás, sensores de álcool. Então, o desenvolvimento de sensores nos possibilita aprofundar o conhecimento sobre os processos. Agora, pensem comigo. Vocês conseguem imaginar de cabeça um sensor capaz de medir, digamos, uma contaminação de combustível, uma adulteração, ou então um sensor que fosse capaz de medir a maturação de uma fruta, a quantidade de carboidrato, um sensor que fosse capaz de medir qual é o estado estrutural de uma amostra cristalina, ou então um sensor que eu conseguisse acoplar num reator, digamos num bioreator, para medir em tempo real o crescimento da minha biomassa. São sensores já bem mais especializados que não se encontra normalmente por aí. E a tecnologia para esses sensores também ela é muito mais especializada. Neste caso, nós conseguiremos resolver todas essas questões utilizando sensores ópticos. Sensores ópticos eles são sensíveis, eles são rápidos, ou seja, a minha informação é adquirida de maneira rápida. Eles são não destrutivos, eu não preciso destruir minha amostra para fazer a coleta de dados. Eles são não invasivos, eu não preciso ter contato direto entre a minha amostra e o meu sensor. E eles dispensam muitas vezes a preparação amostral, ou seja, eu não preciso levar no laboratório para preparar minha amostra para ser medida. Eu posso quantificar ela diretamente, usar o sensor diretamente numa linha, diretamente no meu processo. E nesse caso, nessa aula aqui, eu quero falar com você sobre três tipos de tecnologias no quais se baseiam então, os sensores ópticos, que são três técnicas de espectroscopia: por fluorescência, no infravermelho e a Raman. A espectroscopia estuda a interação da matéria com a radiação eletromagnética. Essa radiação pode ser absorvida, transmitida ou dispersa pela matéria. E cada uma das técnicas que comentei vai analisar então as diferenças de como a matéria reage a diferentes tipos de radiação eletromagnética. A espectroscopia no infravermelho é uma espectroscopia de absorção que ela estuda a interação da radiação às frequências específicas capazes de alterar o nível vibracional e rotacional das moléculas. Ou seja, aqui seriam os níveis vibracionais das moléculas. A gente pode ver que eles são quantizados, né? Ela tem uma energia específica para cada nível e ela é referente, né, ao comprimento de onda capaz de excitar essa molécula. O que essa energia se refere? Essa energia se refere a nada mais do que a energia de ligação entre as moléculas e como elas vibram, torcem e se esticam. Então, para cada tipo diferente aqui de movimento, eu vou ter uma energia característica que está associada a esse movimento aqui. A região infravermelho geralmente é dividida em três partes: o near, mid e far, então o próximo, o médio e o distante. A gente pode ver aqui que a região do near, do próximo, ela tem mais energia e vou gradativamente perdendo, então tendo ondas de menor energia em relação quanto mais é me afasto então para o lado do far. A gente pode ver aqui, né, que o infravermelho ele está logo depois da luz visível e antes do micro-ondas. E quando eu me desloco aqui na esquerda nesse gráfico de frequências, a gente vai perdendo, tendo menos energia então e menor frequências. Então essa é a divisão formal que geralmente se usa de o que compreende, né, cada uma das regiões. Então, MIR de 780 a 2.500 nanômetros, o MIR de 2.500 a 5.000 e o FAR então de 5.000 a 100.000. Aqui a diferença entre número de onda e comprimento de onda é que o comprimento de onda é 1 sobre o número de onda. Então,
Quanto maior o número de onda, maior energia, e quanto menor o comprimento de onda, maior energia. Geralmente os trabalhos se focam em NIR e MIR. Muito pouca coisa se usa o FAR, porque ele tem muita pouca energia e as interações aqui são muito menores. Então, geralmente se usa, vocês vão ver trabalhos usando o NIR e o MIR. Então, para que a minha molécula absorva, né, ela troque esse nível vibracional, a energia incidente tem que ser exatamente uma diferença entre um nível de energia fundamental e alguns dos sobretons. Então, para mim mudar desse nível fundamental para o primeiro sobretom, eu tenho que ter uma energia vibracional. A energia da minha onda tem que corresponder a essa diferença energética aqui. E o mesmo para os outros tons, né? Se eu quiser sair do nível fundamental para o terceiro sobretom, eu tenho que ser, a minha molécula tem que ser irradiada com uma energia correspondente a essa diferença aqui. Então, como eu comentei, o que vocês mais vão ver por aí no de espectroscopia do infravermelho é utilizando NIR e MIR. Então, qual que é a diferença dos dois? A gente pode ver aqui, então, o que é o MIR? O MIR, ele é, por causa da energia dele, né? O MIR tem menos energia, as ondas são de menos energia e o MIR de mais energia, né? O MIR, ele lida com transições fundamentais, ou seja, entre o nível fundamental e o primeiro sobretom. Então, isso aqui chama de transição fundamental, né? Porque as moléculas, geralmente, numa temperatura normal, né? Elas estão no nível fundamental, e essa, então, geralmente é o que se espera, né? A primeira troca, que é a mais fácil de acontecer, que é entre o nível fundamental e o primeiro sobretom. Já o NIR, ele geralmente é feito sobre sobretons e combinações, ou seja, a passagem do fundamental para o segundo, terceiro, quarto sobretom e todas as pequenas combinações que existem entre elas. Então, do segundo, primeiro sobretom para o terceiro e para o quarto. O que isso acarreta? O espectro MIR, ele geralmente é mais limpo e mais fácil de interpretar, porque eu tenho, geralmente, né, o que eu tenho são picos mais pronunciados, mais fácil de interpretar. E já o NIR, como eu tenho todas essas trocas aqui, ele geralmente tem bastante sobreposição de bandas, as bandas são mais largas. O NIR, o MIR tem maior intensidade e sensibilidade, porque como essa geralmente é a transição que mais se espera acontecer na molécula, ele tem mais intensidade, são transições mais intensas. Aqui já no NIR ele tem menos intensidade, só que o MIR tem baixa penetrabilidade. Ele consegue penetrar muito pouco na minha amostra. E já o NIR tem alta penetrabilidade, consegue penetrar muito mais fundo na minha amostra. O NIR é geralmente utilizado para identificar grupos funcionais e ele tem bastante interferência da água, porque a molécula de H2O, né, ela é bem polarizada e ela aparece muito nos espectros de NIR. Já o NIR é mais utilizado para as medições de ligações entre CH, OH e NH, só que claro, sobre as combinações estão menos densidade, mas ela é menos influenciada pela água. Dizem que até 10 vezes menos influenciada pela água. A gente pode ver aqui dois exemplos de espectros, né, de MIR e de NIR. Aqui é a amostra de abeto de Douglas, é um tipo de madeira. A gente pode ver a diferença aqui entre os espectros de MIR, né, com os picos. Então, esse aqui até não tem os picos tão bem definidos, vocês vão ver outros exemplos com os picos mais definidos. Mas então, da mesma amostra, eu tenho dois espectros bem diferentes, né, de NIR e de MIR. E aqui é o mesmo caso, né, aqui MIR e aqui NIR para o poliestireno. A gente pode ver aqui sim que no poliestireno, para o MIR, a gente tem bem mais definidos aqui os picos, e o espectro de NIR já é com mais banda, mas aqui também eu consigo identificar alguns picos bem pronunciados. Aqui a gente pode ver mais alguns exemplos. Aqui na esquerda a gente tem um espectro NIR de formaldeído. Olha que espectro lindo, olha como os picos são super bem definidos. Até é por isso que se vê muito mais uso de NIR na química analítica, em análises mais simples por aí, porque é de muito mais fácil interpretação esse espectro aqui. A transição energética, né, esse nível vibracional, tipo, nesse caso aqui, ele está dizendo que esse pico aqui refere-se a um estiramento da ligação C-O. A gente pode ver nessa tabelinha aqui várias transições de nível vibracional comuns, né, de acontecer. Então a gente vê aqui, C-O entre 1780 e 1750. E é exatamente o que a gente vê aqui. Então, se eu tenho um espectro com picos bem definidos, eu posso ir na literatura e ver, esse pico aqui deve corresponder a uma ligação assimétrica de C com dois hidrogênios. Então, se eu tenho lá um precipitado, alguma coisa que eu quero analisar, e eu não sei bem o que tem dentro dele, ou então eu imagino que isso aqui seja formaldeído, se eu fizer o espectro MIR dele e ver, digamos assim, que ele não tem essa ligação, ele não tem esse pico aqui, esse estiramento C-O,
eu já vou saber, cara, isso não é formaldeído porque não apareceu lá um pico que eu esperava que fosse acontecer, até porque os picos aqui são bem definidos. Então, o MIR ele tem essa característica, né, de ser muito mais limpo, muito mais fácil de interpretação. Já o NIR, ele também tem esses picos característicos, né? Só que o NIR, como eu comentei, ele é muito mais de bandas. Aqui, como eu tenho combinações de sobretons, aqui os picos são bem menos picos, né? São muito mais bandas. Mas eles também têm né, energias relativas, né, então comuns. Então aqui, se eu quiser analisar um sobretom de um OH, né, do grupo funcional OH, eu tenho que procurar no número de onda em 7020 aqui. 7200 e 7020. Então, aqui é um exemplo curioso, né? Esse aqui é um trabalho que eles estavam tentando identificar a fonte de um caviar dependendo do peixe que ele vinha, né? Então, eles tinham lá vários tipos de caviar e eles estavam querendo fazer um modelo utilizando o NIR para conseguir garantir e saber de qual peixe que aquele caviar vinha, porque o preço do caviar depende disso, né? Então, eles estavam fazendo um sensor contra a falsificação de caviar para conseguir usando o NIR para identificar de qual peixe aquele caviar vinha. Então vocês podem ver aqui, né, as bandas clássicas. Aqui tem que cuidar que aqui está em comprimento de onda, então está em lambda, e aqui está em número de onda, né? Isso é bem confuso às vezes quando as pessoas misturam alguns espectros que estão em escalas diferentes, né? Então, por isso que aqui 4000 que começa 800. Mas então olha que interessante, né? A gente consegue usar o NIR para fazer um sensor de identificação de caviar. Aqui eu quero mostrar para vocês mais um exemplo. Esse aqui é um trabalho feito pelo nosso grupo, né? Desenvolvido aqui no Ginscope, nosso grupo de pesquisa. E ele era sobre a quantificação da cafeína e de fenólicos em chás verde e preto. Para quem não sabe, tanto o chá branco, quanto o verde, quanto o preto vem da mesma planta, que é da Camellia sinensis. O que diferencia ele é o tratamento que dá para as folhas. Então no chá branco tu usa também as flores, no chá verde tu usa as folhas e no chá preto tu usa as folhas oxidadas. Então o que a gente queria ver? A gente queria tentar desenvolver né, a metodologia de um sensor baseado em infravermelho que fosse capaz de quantificar os compostos fenólicos e a cafeína nesses chás. Porque esses dois compostos, os compostos fenólicos são super importantes, ainda mais para essa parte de chás. Eles são né, os antioxidantes, então também tem relação com os flavonoides, não com o cheiro, com o gosto do chá. E eles são moléculas que têm um ou mais radicais fenóis. E a cafeína também é importante para a questão mais do chá verde e chá preto, né? Que é um termogênico natural, então a cafeína é bem importante. Então o que a gente fez? A gente fez várias infusões de chás, a gente fez o espectro, então coletou tanto o MIR quanto o NIR das amostras. Aí vocês podem ver que foi identificado, né, baseado pelo número de onda, onde foram os picos, de qual tipo de estiramento, né, de energia de estiramento vibracional, né, isso correspondia, né, estiramento ou torção, né, esse nível de energia vibracional aqui, de que tipo de molécula, né, que tipo de ligação isso representava, tanto para NIR quanto para MIR. A gente pode ver que no MIR aqui alguns picos apareceram, mas não é um espectro bonito, né, como a gente viu lá do formaldeído. E no NIR, né, mais bandas. E aqui então foram os modelos que a gente montou. Vocês vão ver durante essa aula aqui, só quando a gente falar mais sobre isso, que o espectro é uma parte só. O espectro ele é a nossa informação base. A gente chama muitas vezes de medida auxiliar, porque não é ele que eu estou quantificando. Eu não quero ver. Isso aqui para mim é importante, claro, ver meu espectro, ainda mais no NIR que a gente consegue ver os picos. E eu posso relacionar, então, tem. Aqui eu estou vendo que tem uma ligação CO. Mas o que a gente quer na real é transformar esse espectro em informação útil. E para isso a gente usa o que a gente chama de quimiometria, que seriam as ferramentas matemáticas que a gente usa. Então a gente faz seleção de variáveis, a gente faz vários tipos de otimização de modelos. O que a gente conseguiu aqui, só para dar mais exemplificado, então, né? Aqui podem ver dois tipos de metodologias diferentes para ajuste de modelos. E a gente conseguiu modelos muito bons para fenólicos, que ficaram tão bons com NIR quanto com MIR, mas eles ficaram, quem sabe, um pouco melhores aqui usando MIR, para compostos fenólicos. E para cafeína, o contrário. Então, eles ficaram bem parecidos também, mas eles ficaram um pouco melhores para NIR do que ficaram para MIR. Então, aqui a gente conseguiu. Nesse caso, eles não foram sensores perfeitos, tá? A gente conseguiu uma medição aproximada, mas uma aproximação boa, com, na real se fala, né, um baixo erro. E comparado com o que se faz hoje em dia para quantificar tanto compostos fenólicos quanto cafeína, aqui nessa nossa metodologia a gente vai lá, coleta o espectro e na hora a gente já tem o resultado, né? Nosso modelo, a nossa quantificação. Para compostos fenólicos quanto para cafeína, isso aqui depende de processos laboratoriais bem cansativos, bem tediosos, demorados. Compostos fenólicos a gente tem que deixar
faz a amostragem, deixa 1, 2 horas guardado de luz. Então essas duas quantificações aqui são bem difíceis de serem feitas. Ou tem que usar o HPLC. Então é isso que a gente busca geralmente com sensores óticos. A gente quer facilitar um processo que geralmente é difícil de ser feito laboratorialmente. Aqui com esse nosso sensor de compostos fenólicos de cafeína, mesmo que ele não seja perfeito, a gente tem informação muito mais rápida. Então isso pode ser instalado, digamos assim, é uma análise das folhas, né, da qualidade do meu chá. Se eu estou lá no processo de fabricação de um chá preto e consigo analisar rotineiramente a composição de compostos fenólicos, eu posso ver que meu processo de secagem ou minhas folhas estão de baixa qualidade. Então isso é muito importante para o processo. Vou falar um pouco sobre espectroscopia Raman. Então, a teoria da espectroscopia Raman começa lá em 23, quando foi teorizado que poderia existir o fenômeno de dispersão inelástica da luz pela matéria, inelástica com troca de energia. Lá em 28, o Raman e o Krishna conseguiram relatar então a primeira observação experimental que isso realmente existia, ou seja, existia uma dispersão inelástica da luz. E em 30, o Raman ganha um prêmio Nobel por esse trabalho, né, pela descoberta desse efeito, né, de dispersão da luz que leva o nome dele. Por isso que geralmente você usa sempre Raman com letra maiúscula, né, porque tem relação com o nome desse pesquisador que descobriu o efeito. E na espectroscopia Raman a gente usa luz monocromática. Então lá em 30 não era tão fácil ter o acesso a uma fonte de luz monocromática. Mas nos anos 60, com a invenção do laser, o Raman voltou, né? Ele teve um renascimento, ele voltou a ser muito mais utilizado e comentado, porque agora a gente tinha diversas fontes baratas e fáceis de aplicar de luz monocromática muito selecionada utilizando lasers. Então como que funciona o efeito Raman? Eu tenho aqui minha luz monocromática, ela passa pela minha amostra, aí a amostra vai absorver a luz dela, vai transmitir um pedaço, e também vai ter um espalhamento dessa luz. Se esse espalhamento é na mesma frequência, o que seria esse espalhamento então? A luz bate na minha amostra e ela é espalhada. Se esses fótons, né, espalhados, essa luz espalhada tem a mesma frequência da luz incidente, isso chama de espalhamento Rayleigh. Ou seja, é um espalhamento elástico, porque não existe troca nenhuma de energia. A minha frequência incidente é a mesma frequência espalhada. Então aqui a gente vai ver a diferença vibracional, né? Então está ali meu elétron, ele vai partir para um estado virtual de energia, então vai absorver uma energia, uma frequência, e aí ele vai voltar para o estado dele e vai emitir um fóton, né? Emitir uma energia, e se essa energia, a frequência, né, que ele recebeu é igual à que ele emitiu, isso é espalhamento Rayleigh. Então é um espalhamento elástico sem troca de energia. Agora, para menos de 0,1% dos casos, a gente tem um espalhamento diferente. Quando ele volta desse nível de energia virtual, a energia do fóton que ele emite, né, a frequência do fóton emitido não é igual à que ele recebeu. Então a gente pode ver aqui que a gente tem o espalhamento Raman. Então, nesse espalhamento Raman pode acontecer duas coisas, né? A gente pode ver aqui, esse aqui é o Rayleigh, então a frequência absorvida é a mesma emitida. E a gente tem dois tipos de espalhamento Raman. Tem o Stokes e o anti-Stokes. O Stokes é quando o elétron absorve a energia desse meu fóton, ou seja, o meu elétron no final acaba com mais energia do que ele começou, então o fóton emitido tem frequência menor. E também tem um efeito anti-Stokes, que é o contrário. O meu elétron vai retornar para um nível de energia abaixo do que ele estava. Então esse fóton emitido vai ter mais energia do que a luz, né, incidente. Então esse é o espalhamento chamado. Bom, aqui a gente pode ver algumas características da espectroscopia Raman. Primeiro, ela forma uma impressão digital das moléculas. Ou seja, se eu estou utilizando a mesma luz monocromática, o mesmo laser, e a mesma molécula, eu tenho uma impressão digital, então ela vai ter sempre o mesmo espectro Raman. E isso é bem interessante para a parte de qualificação das amostras. Outra coisa é que ela tem alta penetrabilidade, ela consegue chegar bem fundo nas amostras. O fenômeno Raman ele resulta do mesmo tipo de mudança vibracional que está associada ao espectro de absorção do infravermelho. Ou seja, muitas vezes a gente vai pegar espectros de absorção do infravermelho e do Raman e eles vão ter vários picos parecidos. A gente vai poder ver depois de alguns exemplos disso aqui. É uma coisa muito boa também que no Raman a água não provoca interferência. Ou seja, a água é um solvente útil. E isso é bem diferente então no infravermelho. Nesse caso aqui a água não vai ser um problema, não vai causar interferência. E por fim, uma coisa bem interessante do Raman é que ela depende também da configuração estrutural da molécula. Vocês imaginam assim, né? A luz está incidindo na minha amostra, na minha molécula, e está sendo espalhada. Então, ela vai agitar os elétrons na minha molécula e vai ser espalhada essa luz, né? E isso depende então da configuração, de como é que a amostra, como é que está configurada espacialmente também a minha molécula.
Ou seja, se eu tenho um sólido cristalino ou um sólido amorfo, isso vai fazer diferença. Como a gente viu lá no infravermelho, claro que se eu tenho lá algumas diferenças na minha rede, isso ia aparecer pequenas diferenças no meu espectro infravermelho. Aqui no Raman isso é bem significativo, então isso é uma coisa legal porque o Raman consegue capturar também informação estrutural, que a gente não conseguia capturar com o infravermelho. E aqui a gente pode ver uma aplicação bem legal do Raman. Essa aqui é uma pílula de um antigripal, então a gente pode ver aqui, né, em vermelho, aspirina, paracetamol, cafeína e celulose. Paracetamol, se quiserem ter uma outra ideia, é essa molécula aqui. Então aqui essa é a impressão digital do paracetamol. A gente pode ver todos os picos aqui. Então esse é o espectro Raman do paracetamol. E isso aqui é uma pílula. Então a pílula, vocês vão ver depois como é que funciona, né, a varredura do Raman. Mas o Raman ele passa de pontinho em pontinho com laser na minha amostra. E ele consegue capturar então nesse pontinho aqui qual que são as composições, né, que ele consegue identificar. E eu posso fazer então um desenho, né, isso aqui foi colorido artificialmente, né, claro. Mas eu posso ver então numa pílula como é que está a minha distribuição dentro de uma pílula dos meus, das minhas moléculas, né, dos meus fármacos. Isso é bem legal. Imagina que eu tenho lá, como que eu ia fazer de outra forma isso? Como é que eu vou saber se a minha dispersão está homogênea, né? Vai que alguém quer tomar meio comprimido de remédio. Quer dizer que se ele vai tomar meio comprimido, eu tenho que garantir que a minha dispersão está boa, porque senão ele pode estar com todo o princípio ativo de um lado ou do outro do remédio. Então, isso aqui dificilmente ia conseguir fazer com outro tipo de técnica, e nisso aqui o Raman manda muito bem. Aqui vai mais alguns outros exemplos, né, de aplicação. Olha o que eu falei para você sobre a estrutura cristalina, né? Aqui são 3 espectros Raman, de 2 de quartzo e um de uma lâmina de microscópio. Então, tipos de vidro, né? Claro que o vidro e o quartzo não são a mesma coisa. Para quem não sabe, o vidro, principalmente o vidro de alta qualidade, ele é dopado com chumbo, geralmente, para aumentar a qualidade e transparência do vidro. Então a gente pode ver que os espectros Raman, de uma lâmina de microscópio e 2 tipos de quartzo é bem diferente. Entre esse quartzo cristalino, que seria o quartzo de alta qualidade, né, um quartzo totalmente cristalino, e esse quartzo fundido, esse que eles fizeram foi, eles colocaram algumas moléculas para quando o quartzo fosse cristalizar, ele ficasse com defeito na superfície. Então dá para ver que claramente a diferença, né? Quanto mais amorfo, então assim, o vidro é um sólido amorfo, né? Internamente ele não tem uma estrutura bem definida, como o quartzo tem uma estrutura super bem definida. E isso aparece claramente aqui no nosso espectro Raman. Essa aqui é uma outra. Então aqui como é que funciona? Essa aqui é uma análise de uma rocha. Então tinha lá uma amostra de uma rocha, eles queriam saber o que era aqueles constituintes dessa amostra de rocha. E aqui ó, vocês podem ver como é que funciona o Raman, né? O Raman ele usa um laser para fazer a análise. Então ela tem um microscópio, né, onde se vê o espalhamento, e ele é medido de pontinho em pontinho com um laser. Ou seja, o que eles fazem aqui, eles pegam o laser e vão dando um passinho para o lado, né, do tamanho do laser. Em amostras mais gerais, o que a gente faz geralmente é pega uma amostra e faz pontos em 5 lugares diferentes. Tem alguns equipamentos, a gente não tem no departamento, mas isso existe, que tu coloca a amostra, ele automaticamente faz uma varredura como tu quiser pela amostra. Então, define lá o tamanho da tua amostra, a tua área, e vai fazendo a varredura com os pontinhos em toda a tua área. Então, o que eles fazem aqui? Eles fazem a varredura de toda a amostra, e eles vão somando, né, os espectros de cada amostra uma em cima da outra. Vocês podem ver aqui, quando a amostra tem quartzo, que seriam os pontos aqui em amarelo, ele apresenta essa intensidade forte aqui, esse comprimento, esse número de onda aqui. Então tem aqui os 4 minerais, né, que fazem parte dessa amostra. Vocês podem ver aqui também, colorido artificialmente, quando tem apatita, esse que é o ponto que aparece. Quando tem grafite, esse que é o ponto que aparece. Então no final ele tem esse espectro aqui que é a soma de todos os espectros. E eles colorem artificialmente os pontos, né, que tinham então essas representações, né, que eles sabiam quais eram os minerais. E conseguem montar essa imagem colorida aqui, que descreve perfeitamente quais são os constituintes, não só quais são os constituintes da minha amostra mineral, mas onde que eles se encontram. Então isso aqui é uma aplicação também bem legal, que apresenta análise estrutural, então, que se pode fazer com o RAM. Bom pessoal, esse aqui é um trabalho bem legal do grupo alemão de pesquisa lá da cidade de Stuttgart, tem bastante contato com a gente. O que eles desenvolveram então? Essa aqui é uma pistolinha Raman portátil, para usar dentro de um frigorífico. O que acontece? Quando o suíno é abatido, dependendo da forma, do estresse que ele passou, ele pode ou não ter mais lactato e pH na carne dele. O que isso causa? Eles fizeram várias pesquisas e viram que as carcaças, né, recém-abatidas de suínos com mais lactato e mais pH, mesmo que elas não pareçam estar estragadas ou não tenham nenhum tipo de depreciação, assim, uma questão
física, né? Tipo, a carne parece perfeita, não tem nenhum tipo de sinal de degradação, mas depois de processar essa carne, ela acaba ficando depois de um tempo dura e perde os sucos, então fica uma carne sem qualidade. Ou seja, tu pega uma carne que parecia ótima, tu processa ela e no final tem um produto de péssima qualidade. E isso era ruim para os negócios, né? Porque daí tu pegava essa carne de péssima qualidade e tu tinha que mandar ela para um outro destino, do tipo fazer alguma preparação com carne moída, ou então digo, desfazer né, essa preparação que tu fez na carne e vender ela como um produto de pior qualidade, né? Não que ela ainda é consumível, ela ainda é uma carne boa para esse consumo, só que ela tem menos qualidade e não é uma carne que tu quer que teu cliente acabe comprando. Então isso causava muito prejuízo nos frigoríficos, porque tu processava a carne, então tu gastava tempo e dinheiro nesse processo de processamento da carne, para no final ter um produto de péssima qualidade que tinha que ser então reprocessado de outra forma. Então, o que eles desenvolveram essa pistolinha aqui? Essa pistolinha, quando chega lá a carcaça, eles entram, botam né, contato com a carcaça, eles fazem a medição desse espectro Raman, pode ver que isso aqui, tanto em cima quanto embaixo, é o mesmo espectro. E do espectro, eles fizeram dois tipos de modelo. Um modelo que mede a concentração de lactato e um modelo que mede concentração de pH, concentração não, qual é o pH da carne. E eles conseguiram modelos excelentes, dá pra ver aqui pelas métricas deles. Ou seja, qual seria a outra forma de fazer essa aplicação? Como é que você consegue pensar que outra forma que você conseguiria fazer isso? Nos frigoríficos, eles têm que prezar muito pela sanidade do ambiente. Então eu não posso ficar chegando lá com a carcaça, uma em uma, pegar uma pequena amostra, levar para um laboratório, até eu ter esse resultado, já passou o meu tempo. Então o que eles fazem é processa. Se no final da história dá uma carne de menos qualidade, reprocessa essa parte aí e segue o baile. Então com essa pistolinha aqui, quando chega lá perto, eles já fazem a medição. Ah, tem muito lactato, tem muito pH, já manda o processamento direto para fazer carne moída ou de outra espécie, né? De outra saída que não seja então a divisão né, das peças inteiras. E com isso eles poupam tempo e poupam dinheiro. E até é engraçado, né? Como você mostrou do Raman antes, ele é bem pontual, né? Porque ele é do tamanho de um laser. Então, o que acontecia bastante, então eles faziam 5 pontos na carne, né? Para fazer a medição, faziam uma média de 5 pontos. E eles tinham sempre que evitar pegar gordura, porque se tu pegasse na gordura, tu já está analisando então a gordura não a carne, então seria um outro espectro de Raman, uma outra impressão digital, né? E outras coisas que tu não ia achar que tu estava procurando. Então, até tem um estudo, eles falam que em 12% dos casos, mesmo tentando não pegar carne, não pegar gordura, em 12% dos espectros eles acabaram pegando glóbulos de gordura. Mas claro, como tu fazia 5 pontos, na média isso não importava tanto, né? Então tu conseguia trabalhar com isso. Então aqui é um exemplo de uma aplicação prática que poupa né, e ganha tempo e dinheiro para um frigorífico, um lugar. Por isso, lá no começo que eu falei, né? A importância das técnicas de espectroscopia, né? Dos sensores óticos, deles serem não destrutivos, deles serem não invasivos. Tu consegue, dentro de um frigorífico, um lugar que tem que ser super controlado de higiene, uma pistolinha dessas consegue fazer a medição da qualidade da carne antes de processar ela. Então isso aqui é bem interessante. Bom, agora vamos conversar então sobre a última técnica que eu quero passar para vocês, que é a espectroscopia por fluorescência. Qual que é a diferença da fluorescência então para o infravermelho e para o Raman? Vocês lembram que no infravermelho e no Raman a gente tinha absorção de uma energia suficiente para a mudança de níveis eletrônicos. Então eram níveis eletrônicos dentro do mesmo estado eletrônico. Na fluorescência nós temos uma mudança do estado eletrônico. O nosso elétron está aqui no estado fundamental e ele recebe uma energia que muda ele para um estado excitado. Pode ser um estado singleto ou tripleto, aí é a diferença entre fluorescência e fosforescência. E quando ele retorna do estado excitado para o estado fundamental, ele emite um fóton. Ou seja, se você acompanhar ele aqui, né, então a molécula está aqui, né, os elétrons estão aqui, eles são excitados para um estado excitado. Internamente eles podem ter uma conversão interna, então que é um relaxamento vibracional, mas eles não conseguem vibrar o suficiente para relaxar o estado fundamental. Então eles têm que, para fazer esse salto de volta, eles têm que emitir luz, então emitir um fóton. E isso então é a fluorescência. Para acontecer a fluorescência, eu preciso não só da radiação eletromagnética, como preciso de uma molécula que seja um fluorófilo. Fluorófilo é uma molécula que é suscetível então ao processo de fluorescência. Ou seja, quando ela é excitada pelo comprimento de onda certo, ela não consegue vibrar e relaxar. Então ela precisa emitir esse fóton de energia para conseguir retornar ao estado fundamental. Então, geralmente a fluorescência acontece né, em grupos aromáticos, em compostos alifáticos ou em estruturas que têm muita ligação dupla altamente conjugada.
Por quê? Porque essas moléculas são muito rígidas, então elas não têm tanta liberdade de movimento, por isso que elas não conseguem relaxar vibracionalmente. Por isso que elas precisam emitir esse fóton, então, para conseguir voltar ao estado fundamental. Alguns fluorófilos que talvez vocês conheçam são famosos, a quinina, que é uma bem conhecida da água tônica que vocês tomam. Até é um experimento legal, se vocês conseguirem pegar água tônica, colocar num copo e botar uma luz negra perto dela, vocês vão ver que ela tem fluorescência, ela fica com essa cor mais azulada. Outra bem famosa é a fluoresceína, que também é um fluorófilo bem utilizado, ele é bastante utilizado na medicina, como marcador de medicina. E um bem legal, que também vocês devem ter visto já bastante o funcionamento, é o luminol. Antigamente nos programas de televisão de policiais, eles adoravam fazer aquele teste do luminol, que é para identificar marcas de sangue, né? Como é que o luminol funciona? Ele também é com fluorescência, mas ele é chamado de quimiluminescência. Então, o luminol real, ele não emite fluorescência. O que ele faz é, o luminol, a molécula do luminol, ela fica numa solução com água oxigenada. E quando a água oxigenada entra em contato com o ferro do sangue, ela libera oxigênio, e isso faz com que o luminol receba essa energia da liberação de oxigênio e ele libera então ele emite a fluorescência. Então uma reação liberada quimicamente, não é pela luz que ela é acionada. E vocês podem ver aqui, né, aqui um exemplo então de uma reação com o luminol. E uma coisa interessante é que o luminol é o último recurso que se usa numa cena de crime, porque essa reação do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada, com o ferro do sangue, destrói qualquer tipo de evidência. Então é a última coisa que se usa numa cena de crime quando tu quer descobrir uma mancha de sangue seria usar o luminol, né? Isso não é tão usual como se vê nos seriados policiais por aí. Bom, então como é que funciona a fluorescência? A fluorescência é o chamado de, eles chamam de espectro de emissão, uma espectroscopia de emissão. Nós tínhamos a de absorção, que era o Raman e infravermelho, e essa aqui é uma de emissão. Então como é que funciona? Eu vou excitar a minha amostra com diferentes comprimentos de onda. Então, ela vai absorver alguns deles, e depois de um tempo de absorção, ela vai emitir então o comprimento de onda de volta, emitir o fóton. Então, a gente vai dividir o estudo disso aqui em duas partes: o espectro de absorção e depois o espectro de emissão. Então, se vocês acompanharem aqui em azulzinho, esse seria um espectro de absorção. Essa molécula aqui não existe. Na real, isso aqui é só um exemplo para ficar mais didático, tá? Então, como é que funciona? Eu vou varrer comprimentos de onda e vou excitar a minha molécula, então a minha amostra, e vou marcar, assim como eu fazia para o infravermelho ou para o Raman, eu vou marcar qual comprimento de onda eu tenho maior absorção. Então, qual é o comprimento de onda que a molécula absorve mais, tá? Então seria a partezinha azul, que não considerem a parte vermelha ainda. Aqui vocês podem ver como é que se seleciona então o comprimento de onda de absorção. Geralmente, o comprimento de maior absorção é justamente a transição entre o nível fundamental de menor energia, né, que é o nível que as moléculas geralmente se encontram, e o primeiro nível energético do estado excitado, que seria uma transição de S0 para S1, primeiro estado excitado. Assim como a gente viu no Raman, eu posso pular muito bem do S0 para vários níveis de energia vibracional dentro do estado excitado. E quando essa energia retorna, então ela vai emitir fótons, e também onde ela vai ter a maior intensidade de emissão vai ser também da emissão do estado menos energético do S1 para o estado fundamental S0. Então, o que é esse? Por que a gente olha a absorção da molécula? Por que a gente vê essa absorção? Se vocês acompanharem aqui, vocês vão ver, né, que dependendo aqui do comprimento de onda, eu vou conseguir excitar mais moléculas do meu meio. Ou seja, se eu quero fazer um espectro de fluorescência numa amostra, e eu utilizar um comprimento de onda que excita poucas moléculas, vocês podem ver aqui o número de fluorófilos do meio e quantas delas são excitadas com comprimento de onda específico. Até aqui é um gráfico bem legal que ele é um acumulado, né, como se fosse quantas moléculas são excitadas por cada comprimento de onda. A emissão ela é independente da absorção. Seja qual for a absorção que eu colocar na molécula, se ela for suficiente para gerar essa transição e para ela emitir, ela vai ter uma emissão que é característica daquela molécula. Tá? Só que quanto mais fraca a absorção, mais fraca vai ser a emissão. Então, se eu tenho lá, eu estou usando um comprimento de onda aqui, que tem pouca absorção. Quando eu for ver a emissão, eu vou ter lá, em vez de centenas de moléculas emitindo fluorescência, eu vou ter duas, três. Então, eu vou ter um espectro de emissão que tem essa mesma carinha aqui, só que ele é bem fraquinho. Então, geralmente, o que o pessoal faz é, primeiro faz
um teste de absorção, acha qual que é o comprimento de onda que tem a maior absorção, aí usa esse comprimento de onda para ver o espectro de emissão, porque ele vai ser o espectro com a maior intensidade que eu consigo tirar. Então a gente pode ver aqui, que nesse caso aqui, não fica claro pela imagem, né, mas quando eu faço, eles são independentes, né? Quando eu vou fazer o espectro de emissão, eu tenho que escolher um comprimento de onda fixo, em que eu vou excitar esse meu meio, e aí eu vou registrar a emissão dele. Ou seja, a emissão é independente da absorção na questão da forma dela, mas ela é dependente na questão da intensidade dela. Então vocês podem... Aqui tem um exemplo, né? Olha só. Dependendo do comprimento de onda que eu uso de excitação, a intensidade da minha emissão é diferente, mas a forma dela é a mesma. Tá? E tem duas coisas interessantes nesse espectro, nessa relação entre o espectro de absorção e o espectro de emissão. Primeira é que é a chamada regra do espelho. Então, o espectro de emissão, tipicamente, é um espelho da absorção. E geralmente ele é um espelho que corresponde à transição entre S0 e S1. Então vamos entrar por que dessa causa aqui. A chance de uma molécula sair do estado fundamental para ir para qualquer nível energético superior pela absorção é a mesma chance que ela tem, então, de estar no espectro no estado superior e voltar para qualquer um dos níveis energéticos do estado fundamental. Então é uma questão probabilística. É por isso que geralmente ela é uma regra do espelho. A chance dela partir do estado fundamental para esse nível é a mesma dele partir do estado aqui desse estado excitado para o nível equivalente, né, em questão energética. Por isso geralmente é uma regra do espelho. Agora, então esse aqui é um espectro fictício, né, só uma questão didática. E é curioso porque esses picos que ele apresenta não são comuns, tá? Esses picos são relações entre as distâncias de energia aqui do estado excitado, da relação de energia vibracional desses estados. Então, se eu tenho picos, se eu tenho estados bem com diferenças significativas de energia aqui, eu teria esses picos. Geralmente o que eu tenho no espectro de fluorescência são bandas largas, porque essa energia não é tão significativa, essa diferença entre os estados ela é pequena, então eu tenho bandas largas. Esse aqui é o espectro de fluorescência, de absorção e de emissão do quinino, então da água tônica de vocês aí. Vocês podem ver que a absorção dele tem dois picos, só que a emissão é uma banda só. Por que isso acontece? Bom, quando eu passo do estado fundamental, vocês vão ver que tem aqui marcadinho, né? Esse pico aqui é a energia referente, então a probabilidade da molécula sair do estado fundamental e ir lá para o estado S2 de excitação. Então o estado S1 é o primeiro e o S2 seria o segundo estado de excitação. Só que quando ele entra no estado de excitação no S2, ele consegue vibrar e se converter internamente para o S1. Então, assim, as moléculas sempre querem ficar no menor nível de energia que elas podem. Por isso que geralmente as moléculas estão no estado fundamental, no menor nível de energia vibracional possível. Então, quando ele passa para um estado S2 excitado, a primeira coisa que ele faz é relaxar vibracionalmente, então ele perde energia vibrando para ir para o estado mais baixo do S2, o nível energético mais baixo. E daqui ele consegue migrar, então ele se converte internamente para o S1, e do S1 ele faz a mesma coisa. Se eu vou para um estado S1 com maior nível, com maior nível vibracional de energia, ele vai vibrar para relaxar para o nível mais baixo do S1. E só aí desse nível que ele vai voltar para o estado fundamental. Por isso, geralmente, é o que a gente vê aqui, né? A gente vê que ele tem na absorção esse pico que corresponde à mudança entre S0 e S2. E depois tem esse pico que é mais intenso, claro, porque essa a transição mais comum, né? Do S0 para S1, que é mais forte. E a gente não vê o pico do S0 para S2 aqui, porque a gente teria que ver um pico aqui do S2 para o S0. Só que a gente sabe que internamente a molécula relaxa de qualquer nível vibracional aqui para o nível mais baixo do S1, antes de emitir o fóton. Ela pode sim existir, algumas moléculas apresentam essa transição, né, de S2 para S0, mas é muito mais incomum, então o que se vê mais é justamente isso aqui. A molécula está a qualquer nível superior, mas ela sempre decai vibracionalmente, relaxa vibracionalmente, até o nível energético mais baixo do estado excitado, para aí sim cair para o estado fundamental. Então, por isso que geralmente a gente observa então essa regra do espelho, né, que o efeito de emissão é uma imagem espelhada da absorção, mas em alguns casos não acontece, que na quinina, que a gente tem algumas mudanças aqui para níveis mais altos que não são replicadas. E uma segunda coisa bem legal de se notar aqui é o deslocamento Stokes. Lembra que a gente viu Stokes lá em Raman também? Aqui também acontece o efeito Stokes. O que é?
Por causa dessa relaxamento vibracional, o fóton de emissão, o fóton que a molécula emite, quase sempre, bom, não tem como criar energia, tá? Então ele vai ser o igual, que seria o espalhamento Rayleigh, mas quase sempre ele vai ter perda de energia. Ou seja, como a minha molécula recebe energia, muda de estado e relaxa vibracionalmente, ela só pode emitir um fóton com menos energia do que ela recebeu. Por isso que geralmente tem uma diferença, né? Eles chamam de deslocamento Stokes, que é a diferença entre o meu comprimento de onda de excitação e o meu comprimento de onda de emissão. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui faz com que a técnica seja muito sensível. Por que ela é muito sensível? Porque eu posso excitar a minha amostra num comprimento de onda e vou ler só em outro. Então, os dois monocromadores. Um monocromador que vai selecionar esse comprimento de onda aqui, e então vai passar, né, pela minha amostra excitando ela, e eu vou medir a emissão com outro monocromador que só vai deixar essa comprimento de onda por aqui. Então, como eu tenho essa diferença aqui, eu tenho pouco ruído. Então, mesmo que eu tenha ali 2, 3, 10, 20 moléculas no meu meio, essa diferença me garante que eu vou conseguir ter uma sensibilidade boa na técnica. E isso é bem importante. A fluorescência, ela consegue identificar até partes por bilhão na amostra. Das técnicas que a gente conversou até agora, ela com certeza é a mais sensível. Ela é até 10 vezes mais sensível que o infravermelho. Então, por isso que essa diferença aqui é muito importante e por isso que a fluorescência é bastante utilizada, porque ela é bem sensível. Eu consigo com a fluorescência pegar pequenas concentrações com bastante precisão. Uma coisa que então até agora eu mostrei para vocês espectros numa dimensão só, né? Então eu fazia absorção, escolhia lá qual que eu considerava o comprimento de onda de maior intensidade, né, de maior absorção, aí eu selecionava ele e fazia um varrimento da emissão, né? Então eu excito a molécula com esse comprimento de onda e eu vou ler lá com o meu monocromador mudando os filtros dele para deixar passar cada vez um comprimento de onda de emissão e vou analisando como é que funciona a minha emissão. Mas tem também o que a gente chama de matriz excitação-emissão. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma varredura de todos os comprimentos de onda de excitação e vou ler todas as emissões dele. Então eu vou ter um espectro em duas dimensões. Nesse caso, são três dimensões se considerar na intensidade da fluorescência. Então, a gente viu lá que a gente tinha um espectro que era 2D, né? Aqui tem um espectro que é 3D ou em forma de curvas de nível. E isso aqui é ainda mais interessante. Então, é interessante tu fazer o espectro em duas dimensões quando tu tem assim, uma molécula, um meio que eu sei que eu tenho quais são meus constituintes, que eu tenho um fluorófilo só. Agora, quando tem uma amostra complexa, tipo esse aqui é um exemplo de uma amostra de cachaça. A cachaça é uma amostra bem complexa que tem vários tipos de fluorófilo. Então, se eu faço esse espectro, essa matriz de excitação e emissão, eu tenho muito mais informação sobre o meu meio e eu consigo utilizar vários outros tipos de técnica de extração de informação aqui, principalmente técnicas que eles chamam de multi-way, então de mais de uma dimensão, onde eu consigo capturar muito mais, eu consigo extrair muito mais conhecimento desse meu meio. E esse aqui é até o equipamento que a gente tem no nosso laboratório, que é o que a gente usa, é um Fluoromax, que eles chamam de espectrofluorômetro, quando ele consegue varrer então os dois modos, tanto excitação quanto emissão. E assim a gente consegue esses espectros aqui, né, dessa forma, né, em três dimensões. Aqui tem um exemplinho como é que ele funciona. Então, eu tenho a minha fonte, que é uma lâmpada, que vai fazer a excitação. Esse feixo passa por um monocromador, que é um seletor de comprimento de onda, para deixar passar um por vez, ou só para amostra. E ele também passa por um outro atenuador, que é a referência, para eu saber qual é a intensidade da minha luz. Isso é feito uma referência interna do equipamento. Então, eu excito a minha amostra com comprimento de onda selecionado, e em 90 graus eu vou medir a emissão. Então, a gente pensa que o feixe está passando para cá da estação. Até isso faz com que eu tenha ainda menos ruído. Então, a minha direção do feixe de estação está para cá e eu vou ler a minha emissão em 90 graus. E aí eu passo, então, a minha amostra vai emitir fótons, eu passo essa emissão também por um seletor, por um monocromador, e aí eu vou medir qual é a intensidade de fluorescência para cada um dessa combinação, né? Comprimento de onda de excitação, comprimento de onda de emissão. Então, coisas que acontecem na fluorescência. Na fluorescência, ela é bem sensível, e isso é ótimo. Só que isso também faz com que ela seja bem influenciada pelo meio. Então, geralmente, se eu tenho múltiplos fluorófilos numa amostra, eles são apresentados como uma soma da fluorescência de cada um deles. Isso é o que geralmente acontece realmente. Por isso que a fluorescência é muito utilizada em química analítica. Digamos que eu tenha 4 fluorófilos no meio, que eu sei qual eles são. O espectro total, até tem um exemplinho aqui embaixo. O espectro total do meu meio que eu estou lendo é a soma dos espectros dos meus fluorófilos
sozinhos, né, deles individualmente. Até que tem proporções, né, então, de 3 fluorófilos diferentes. Tu vê que quando eu mudo a proporção dos fluorófilos, eu mudo a intensidade de cada um deles, mas o meu pico final é então a soma desses três ou mais fluorófilos do meio. Claro que tem todo um trabalho aí, tipo, pega uma amostra complexa, como eu falei, da cachaça ou de combustível, de óleo diesel. Eu tenho centenas, quem sabe, de fluorófilos e é bem difícil fazer essa segmentação, mas é possível. Existem técnicas que a gente trabalha, que a gente consegue pegar vários espectros complexos, né, tipo totais, e fazer a desconvolução deles, né, que seria identificar qual que é a porcentagem de cada uma das curvas que somam esse espectro total, né. Mas a fluorescência pode também sofrer ser suprimida pelo meio, que é o chamado quenching. Então, isso é importante também. Isso atrapalha e também ajuda. Então, eu vou explicar como que isso funciona. Então, quenching é quando a fluorescência também é suprimida ou modificada. Então, o que pode acontecer? Tem 3 tipos que eu vou falar para você de quenching aqui. O colisional, que é quando a molécula está excitada, ela bate em outra molécula e ela perde energia por esse choque. Então ela está lá excitada e antes de emitir o fóton, ela bate em outra molécula e ela passa essa energia, perde energia, não emite mais o fóton. E isso acontece, quanto mais quente a solução, mais isso acontece. Pensa que o calor, né, numa solução, né, a temperatura dela tem a ver com a energia vibracional das moléculas. Quanto mais quente a minha solução, mais choques eu tenho entre as moléculas, maior a chance de acontecer esse corrente colisional. Então, a temperatura influencia a fluorescência. Isso até é utilizado em alguns reatores para medir a temperatura do meio baseado na fluorescência. Tu vê qual que é a atenuação, né, da fluorescência em relação à temperatura, tu faz a correlação e consegue ver a temperatura de um reator, digamos, um microreator pela fluorescência. A outra questão é a formação de um complexo entre o fluorófilo, que é a molécula emissora, com um quencher, ou do fluorófilo consigo mesmo, como um polímero. E isso é muito utilizado em medicina. Então aqui tem um exemplinho para vocês verem. Eles chamam isso aqui de frete. Então assim, eu tenho uma molécula, uma sequência aqui, que é um quencher numa ponta e um reporter. Então o reporter seria o emissor de fluorescência e o quencher é uma molécula que absorve a fluorescência que esse reporter emite. Então pensem comigo, eu tenho lá uma do ladinho da outra, uma molécula que emite fluorescência e a outra molécula que pega toda a fluorescência que foi emitida por esse fluorófilo e absorve e não emite nada. Então, e aí como é que funciona? Quando ela entra em contato, tipo nesse caso aqui ela está procurando uma sequência de DNA específica. Quando ela entra em contato com esse DNA, a molécula abre e aí eu tenho emissão de fluorescência. Então assim, eu quero descobrir se eu tenho um anticorpo X ou um patógeno, digamos que meu paciente tem um patógeno X e eu tenho um anticorpo para esse patógeno. Então, o anticorpo é aquele negócio que vai ligar no patógeno. E eu posso ligar esse anticorpo, uma molécula com essa característica, né, com um quencher e um fluorófilo, e quando essa molécula entra em contato com esse patógeno, ele libera fluorescência. Então eu fico analisando a fluorescência do meio e vejo que se teve essa ligação e emitir fluorescência, eu sei que o que eu procuro, né, naquela amostra ali está presente. Até aqui uma outra demonstração, né? Eu tenho uma fluoresceína, que é um fluorófilo, agrupado numa molécula, que eu não sei exatamente que molécula é essa, mas pode ser uma enzima, alguma coisa assim. E aí quando ele entra em contato com o par dele, né, eu vejo a liberação de fluorescência. Então, a fluoresceína, vocês veem que ela tem uma emissão nesse tom, né, que eu acho que é um verde, e quando ela entra em contato com essa outra molécula, ela emite outra cor. Então, essa mudança na fluorescência, eu também consigo observar. E isso é bem legal. Outras questões que podem afetar a fluorescência, né, não só suprimir, mas como modificar ela, pode ser efeitos do pH, porque o pH muda a relação energética dos elétrons do meio, então isso também pode influenciar na fluorescência. E também efeitos de filtros internos e barreira física. Isso aqui é realmente uma coisa física. Se eu tenho um meio muito concentrado, digamos assim, eu quero medir biomassa num bioreator. Se meu reator está cheio de biomassa e a luz fica literalmente bloqueada pela biomassa, pela barreira interna, né, da minha solução, então isso com certeza vai limitar a minha fluorescência. Então também tem que ser coisa que eu tenho que cuidar quando faço essas análises de fluorescência. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de trabalhos que a gente fez no nosso grupo de pesquisa. Esses são trabalhos que eu conduzo. Eu trabalho bastante com fluorescência, mais do que com Raman e com NIR. O que a gente queria fazer nesse primeiro trabalho era pegar amostras de diesel combustível, que tinham 10 ppm de enxofre e 100 ppm de enxofre. Então a gente tinha uma coleção de amostras com entre 7 e 10 ppm de enxofre, que seria aquele diesel
que hoje em dia é vendido, né, o diesel combustível para metropolitano, que ele tem 10 ppm de enxofre, e um outro diesel, por exemplo, a refinaria, que tem em média 100 ppm de enxofre. Então aqui ele já passou por um processo de remoção, porque o diesel, quando vem do craqueamento, né, do refino, ele tem 13, 14 mil ppm de enxofre. Então ele já passou por um processo de remoção de enxofre, mas algumas moléculas, essas aqui são as principais que sobram, tá? Quanto mais fundo eu vou no meu tratamento de remoção de enxofre, eu começo a ter as moléculas que são mais difíceis de retirar esse enxofre. Então aqui é o 4,6-dimetil de benzotiofeno e aqui é 4,6-dietil de benzotiofeno. Dá pra ver que esse enxofre está super protegido aqui por esses anéis, então é bem difícil de remover ele. Mas por nossa sorte, essa molécula, vocês podem ver que ela é uma molécula alifática, né, conjugada, né, cíclica, e ela é fluorescente. Então, o enxofre não emite fluorescência, mas essa molécula com o enxofre emite fluorescência. E como eu sei que quanto mais fundo eu vou nesse processo de remoção de enxofre, mais é isso que sobra no meu meio, a gente pode usar a fluorescência então para quantificar enxofre no meu combustível. Como é que é feito uma refinaria hoje em dia? Eu tenho lá minha linha de produção, né? Eles chamam de HDT, né? Que é o hidrodesulfurizador, né? Que é o reator que remove enxofre. O que eles fazem é eles produzem, pegam todo esse combustível produzido e estocam num tanque. E aí de tempos em tempos eles vão a um tanque, tiram uma amostra, veem quanto que é o enxofre total que está ali, e aí eles fazem o retrabalho que tem que fazer para conseguir vender, ou as misturas que tem que fazer para conseguir vender esse combustível. Por isso, esse reator ele é pouco controlado. Do caso é o seguinte, como eu não tenho uma análise online desse combustível que sai do reator, eu não posso fazer pequenos ajustes nele. Claro, eu meço temperatura, eu estou medindo todas essas coisas, mas digamos que eu entro com um petróleo ou um diesel, que eu não tenho análise prévia dele, eu não sei com quanto enxofre ele entrou no meu reator, então, como eu não tenho essa medição do que está saindo do meu reator, eu não posso ter um ajuste fino desse processo de dessulfurização. Então, a nossa ideia seria tentar evitar esse trabalho e conseguir mais controle dessa reação, introduzindo um sensor de fluorescência depois da saída desse reator, que eu conseguisse medir a concentração de enxofre nesse combustível de saída, diretamente em linha. Então, o que nossos trabalhos conseguem comprovar é, aqui tem um trabalho de classificação que a gente fez. Esses aqui são espectros médios, então, de diesel S10 e diesel S100. E a gente conseguiu fazer um trabalho de classificação, então, pela fluorescência das amostras. Elas são diferentes o suficiente para a gente conseguir, com algumas técnicas, separar com total certeza, com 100% de precisão, pelo menos as amostras que a gente trabalhou, né? O que era diesel S10, o que era diesel HDT. E a gente fez também outros trabalhos de seleção de pontos, então a gente seleciona alguns pontos do espectro com técnicas de seleção. A gente cria um modelo em cima desses pontos e a gente faz uma predição então da concentração de enxofre. E a gente conseguiu modelos muito bons. Para diesel S10 a gente conseguiu erro de 4%, e para diesel S100 4%, e para diesel S10 de 0,25%. No S10 é um pouco mais questionável porque tinha poucas amostras, mas já é mostra que a gente consegue fazer, né? Claro que tem que aumentar bastante o número de amostras para ter um modelo tão mais confiável, mas para diesel S10 um erro de 4% já é muito mais do que tem hoje em dia. Muito mais é uma questão de precisão, né? De conhecimento. Eu saber, digamos que fosse um erro até de 10, 15, 20%, se meu diesel está saindo nessa faixa, né? Se eu tivesse uma medição desse erro, ainda assim eu consigo atuar sobre o meu processo, coisa que hoje em dia eu tenho que esperar. Em média, se eu tiro uma amostra para fazer do meu combustível da linha, levo até o laboratório, trato ela, boto em equipamento, o técnico tem que fazer, o química tem que fazer essa análise, isso leva em média 8 horas para eu ter essa informação. Aqui, mesmo que eu tivesse um erro de 20% em média, ainda assim é uma informação que eu teria na hora e eu poderia ajustar o meu processo pensando nesse erro. Claro que 20% eu estou chutando, tá? Aqui a gente teve um erro de 4%, um erro bem melhor, mas então para mostrar para vocês a capacidade dessa técnica. Um outro trabalho que a gente fez foi sobre envelhecimento de cachaça. Então, geralmente se envelhece cachaça para agregar valor ao produto, porque tu deixa ela mais complexa. Só que geralmente a cachaça é envelhecida por períodos de tempo fixos, né, determinados. Então eu vou lá e envelheço cachaça por 3 anos. O que eu quero com o envelhecimento da cachaça? O que eu quero é extrair compostos fenólicos da madeira, tá, que vão atribuir então aroma e gosto, né, para a cachaça. Mas por que deixar um tempo pré-determinado? Por que de 3 anos de envelhecimento? Por que não acompanhar pela evolução dos compostos fenólicos do meio? Então, esse aqui está fazendo um sensor capaz então de predizer concentração de fenólicos na cachaça enquanto ela está envelhecendo.
Então, uma coisa legal que a gente percebeu, que não era tão esperado, lembra que eu falei que geralmente quando eu tenho a fluorescência do meu meio com vários fluorófilos, é uma soma, né, da fluorescência de todos. Aqui a gente percebe uma mudança bem visível dos picos de fluorescência enquanto eu cresço minha concentração de fenólicos aqui. Então, com o passar do tempo, eu vou tendo mais fenólicos e eu tenho deslocamento no pico de fluorescência. Isso é uma coisa que a gente não esperava também encontrar. Isso pode ser, que nem eu falei, né, por alguma mudança do meio que altera essa fluorescência. Então, pode ser por extração de algum composto, com certeza é por isso, né, porque só o que acontece no meio são a extração, né, a criação de novos compostos ali na cachaça, e que isso vai alterando a fluorescência com o tempo. E aqui a gente fez, então, nós trabalhamos com 3 envelhecimentos de cachaça diferentes, 3 processos, e mais cachaças comerciais. E a gente viu que tem bastante diferença, tanto na construção de fenólicos das cachaças comerciais que são vendidas, então tem pouco padrão nisso, mas a gente conseguiu fazer modelos também muito bons, conseguiam, usando a fluorescência, predizer a concentração de fenólicos no meio. E isso é interessante porque fenólicos é um tipo de molécula, uma classe de compostos que são bem difíceis de se medir. O teste para medição de fenóis que se usa laboratorialmente é um teste bem demorado, tem que ficar 1 hora no escuro, são coisas difíceis de se aferir. E aqui a gente consegue, com a fluorescência, um sensor que é capaz de fazer essa medição dos fenólicos online, rapidamente. Eu faço essa minha captura de um desses espectros aqui. Esse completo que a gente usava demora, digamos assim, 6 minutos. Então, 6 minutos eu faço o espectro, tenho lá a concentração de fenólicos no meio. Esse aqui é mais um trabalho interessante do nosso grupo. Que se baseia esse trabalho aqui? Nós temos um bioreator e nós estamos tentando controlar fermentações de Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento comum de cerveja. Então, acoplado a esse reator, nós temos um espectrofluorômetro que ele mede a cada 90 segundos um espectro do meio. E a gente também tira, de tempos em tempos, medições, né, tradicionais, e a gente quer ver qual que é a evolução da glicose, do etanol e da biomassa desse meio, que são 3 parâmetros muito importantes, né, para essa minha fermentação, né? O crescimento da biomassa, o crescimento do etanol e o consumo da glicose. Por que fazer esse trabalho? Porque se eu tiver que fazer isso laboratorialmente, eu tenho que entrar no meu meio, pegar uma amostra, então eu tenho que ter contato no meu meio, eu tenho que destruir essa amostra. Isso é um ponto de possível contaminação. E demora muito tempo para fazer essas medidas. Só a biomassa eu tenho que deixar, tipo, primeiro centrifugo, pego o sobrenadante, levo para o HPLC, faço a separação então e a quantificação da glicose e do etanol. Aí eu pego o que sobrou de massa, eu tenho que secar por 24 horas, aí eu faço o peso seco e eu tenho qual que é a biomassa do meu meio. Isso leva muito tempo e eu não consigo controlar o meu reator baseado nesse tipo de teste, porque o tempo hábil para isso acontecer demora demais. Então, qual que é o nosso trabalho aqui? Vocês notaram pelos trabalhos que eu apresentei, que nem eu comentei antes, né? Os espectros são uma parte do processo. Eles são a informação, geralmente uma informação bem confusa, e a gente tem que lutar com ela para conseguir extrair o que a gente precisa. Então, nesse caso aqui, a gente está usando duas redes neurais, dois tipos de rede neural. A gente entra com os espectros, então a gente coletou os espectros aqui de várias horas de produção, né, de fermentação. A gente entra com o espectro num preditor, nesse caso era uma rede neural bem profunda, com 83 camadas, uma rede chamada rede residual, uma rede neural residual convolucional, que utiliza o dado aqui já em 2 dimensões, né, na forma de curva de nível. Daí a gente tem a predição de etanol, glicose e etanol. A gente conseguiu modelos incríveis, predizem muito bem, conseguiram pegar certinho qual que era o nosso gráfico, né, de consumo de glicose, crescimento, decaimento de etanol e tal, excelente. E a gente ainda aplica esse mesmo espectro numa rede de autoencoder, que é um outro tipo de rede neural, que ela faz uma reconciliação de dados para avaliar se o meu espectro está tudo ok com ele, se eu tive alguma falha de medição. Então, a gente utiliza o espectro aqui em 2 redes neurais para conseguir tirar tanto a minha predição quanto a gente chama de um teste de confiabilidade, né? Eu devo confiar ou não nesse meu dado. Isso aqui é bem interessante. Esse é o tipo de coisa que vocês vão ver cada vez mais na indústria do futuro. Se vocês seguirem por esse ramo, principalmente no ramo de produção, vocês vão ver que para resolver alguns dos problemas que a gente tem de quantificação, para melhorar, para conseguir ir com um controle mais profundo em muitos processos, é isso que a gente vai ter que fazer. A gente precisa de sensores mais sensíveis, sensores que consiga acoplar numa linha de produção. Aqui nesse caso a gente tinha dados online, então o computador fazia as medições e isso estava no banco de dados automaticamente. Então essas são as tecnologias que vocês vão ver daqui para frente. Então, quantificações que não dependem tanto do laboratório. Ninguém está dizendo que vai acabar com o laboratório, tá? Isso vai continuar, mas mais por uma questão de qualidade de referência. Aqui a gente faz a predição para
atuar na hora do meu reator, e eu continuo com medições de horas em horas, como é feito ultimamente, para ter a qualidade do meu sensor e até para ajustar o meu sensor. Porque eu posso retroajustar o meu sensor, né? Com o tempo de operação, eu vou tirando amostras fazendo a parte laboratorial e vou reajustando meu modelo. Então, isso aqui é bem interessante. Por fim, então, eu gostaria de fazer um resumo sobre o que a gente viu na aula hoje. Aqui, para fazer de exemplinho, a gente tem o nível fundamental de energia, o nível estado, o estado fundamental e estado. E aqui níveis vibracionais de energia. Começando pelo infravermelho, nós temos o MIR e o NIR. O MIR, então, é o primeiro, essa mudança aqui entre o estado fundamental e o primeiro sobretom. E o NIR é a mudança do estado fundamental para outros sobretons e combinações aqui, então outros níveis mais altos de energia vibracional. No infravermelho, a gente absorve frequências específicas que são capazes de alterar o nível vibracional e rotacional das moléculas. A gente identifica muito bem ligações de grupos funcionais. Ele é de fácil aplicação e muitas vezes de fácil interpretação também, principalmente quando a gente vê o MIR com picos bem definidos. Ele tem bastante interferência da água, então a gente vai ter que trabalhar com isso. Quando a gente vai fazer uma amostra aquosa, a gente já sabe que a gente vai ter interferência da água, a gente vai ter mais interferência no MIR do que no NIR, mas a gente vai ter interferência. E aqui acontece a mudança, então, de nível de energia vibracional da molécula. Tá? Como é que é o Raman? O Raman, a gente tem esse espalhamento inelástico dos fótons, então a amostra é bombardeada por uma luz incidente, com uma frequência específica, e vai espalhar essa luz com frequências que são diferentes da frequência incidente. A gente tem impressão digital das moléculas, então se eu estiver vendo a mesma molécula com o mesmo tipo de laser, eu vou ter uma impressão digital dela, o que é bem interessante. Eu não tenho interferência da água nesse caso. E a estrutura molecular e o perfil espacial da amostra vão fazer diferença, então eu consigo diferenciar tipos de estrutura cristalina a partir do Raman. Ele tem uma alta penetração, que é ótimo, diferente aqui que eu não comentei, mas o MIR tem uma bem baixa penetração, o NIR um pouco mais, mas o Raman tem uma melhor penetração. E o Raman pode ter interferência da fluorescência. Agora que a gente já viu fluorescência, a gente vê aqui, né? No Raman eu tenho uma mudança para um estado virtual de energia. Eu não mudo para um estado excitado de energia. Mas, se a minha energia Raman for suficiente e a minha molécula for um fluorófilo, eu posso acabar, sim, fazendo, não só acontecendo a excitação, né, a fluorescência Raman, mas realmente ocasionando uma fluorescência. Digamos que esse nível de energia esteja por aqui para cima. Esse aqui é o chamado de ressonância Raman. O que quer dizer? Eu posso forçar a minha amostra a que eu leve ele ao nível de energia virtual aqui, que é próximo de níveis de energia do estado-estado. Nisso eu pioro muito a interferência da fluorescência, ainda mais se eu tiver um fluorófilo no meio, então eu pioro muito essa interferência da fluorescência, mas nesse caso eu tenho até 10 a 6 vezes mais moléculas que fazem espalhamento Raman. Então é aquele jogo. Eu posso levar para níveis mais altos de energia, eu vou ter mais interferência da fluorescência, mas eu tenho também uma maior contagem Raman e maior intensidade do efeito Raman. E por fim a fluorescência. A fluorescência é diferente dos outros dois, que eram espectros de absorção. Ela é chamada de espectro de emissão, porque tem a emissão de um fóton. Ela depende da presença de um fluorófilo. Eu não tenho como inventar fluorescência no meio se eu não tiver um fluorófilo lá. A não ser que eu adicione um fluorófilo. Pode ser como forma de um marcador para identificar uma molécula que eu sei que ele vai se ligar no meio. Então, ele depende de um fluorófilo. Ele tem uma alta sensibilidade, até partes por bilhão. Então, a fluorescência é bem sensível. Eu tenho a identificação, muitas vezes, de múltiplos compostos de um único espectro. Isso pode acontecer também no infravermelho para Raman, mas principalmente se eu tenho lá aquela matriz de estação e emissão, eu consigo identificar um monte de coisas daquilo lá, daquela minha amostra. Principalmente, não é só, que nem eu comentei, né? Não é só ter o espectro, mas se eu tiver as ferramentas matemáticas corretas e a forma matemática correta de extrair informação então desse espectro, eu consigo tirar muita informação de apenas um espectro. Então, como a gente comentou, né, os espectros de fluorescência são bem complexos, são bem mais complexos que de Raman e infravermelho, e eu posso ter uma interferência do meio. Então, se eu tenho lá um contaminante que eu não medi, ou minha amostra contaminada por um contaminante que é um quencher, minha fluorescência vai sumir e eu não vou entender o que está acontecendo. Então, vou entender, né, que alguma coisa está acontecendo de errado, mas o meu meio vai influenciar, né, não é uma coisa tão desligada do meio assim. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido curtir. Se vocês quiserem mais alguma informação, né, podem procurar no departamento, falar com o professor Jorge. E também procurar pelo meu nome aí na internet e vocês vão achar vários trabalhos nossos aqui do grupo que tratam sobre essas espectroscopias, tá? Muito obrigado.